Esse é o Tiago, irmão de Jesus, mesmo porque o outro tinha morrido, né, antes dessa carta ficar pronta, e o outro também, Alfeu, o filho de Alfeu, ele não foi um homem que teve influência na literatura do Novo Testamento. Esse é o Tiago, irmão de Jesus, que veio se converter depois. Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Tiago, capítulo 1, livro bem pequenininho. Costumo dizer que todo cristão lê esse livro de Tiago uma vez por semana seria muito mais abençoado. Alguns pregadores colocam no coração que uma coisa importante é, todo dia, leia um salmo, leia um provérbio. Além do seu devocional, todo dia, leia um salmo para glorificar a Deus, um provérbio para você ter sabedoria. Amém? E além da sua leitura, é claro, nem só de provérbios e salmos vive o homem, mas de toda, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Você achou? Eu vou ler os versículos ímpares e peço que os irmãos leiam os versículos pares. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham como motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. a perseverança da abnegação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, juntos, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, mais uma vez chegamos diante da Tua palavra para aprender mais de Ti, ó Pai. Cada dia que passa, um tijolo está sendo acrescentado nesse projeto que nós somos. Nós somos uma obra em construção para o louvor da Tua glória. Fala com cada um de nós individualmente. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso que temos ao Teu Evangelho. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Eu peço perdão que o seu pastor não teve tempo hábil, o meu pendrive ficou na igreja, eu não consegui colocar. Meu pendrive está ali, Eduardo? Eu não consegui levar para casa, nem coloquei aqui, mas não vou ter meus slides hoje, mas eu conto com a sua ajuda. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pergunta para o seu vizinho assim: qual é o alvo da igreja? Eu coloquei 4, e eu quero que dessas 4 escolhas você pense em uma. Primeiro, fazer você se sentir bem. Bom, né? Número 1, boa escolha. Mas você vai poder escolher uma no final. São 4 questões. Resolver seus problemas financeiros. Eu acho que uma fé interesseira não seria algo muito saudável. Realizar seus sonhos. Deus realiza sonhos, eu creio nisso, né? Deus é poderoso. Mas será que esse é o alvo? Ou opção número 4, te aproximar de Deus? Qual você escolheria de 1 a 4? Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração nesse momento, a resposta é bem óbvia: nos aproximar de Deus. Mas a nossa vida faz exatamente o inverso. O diabo aprendeu, por meio das coisas lícitas, a tirar o cristão de dentro da igreja, sobrecarregando a vida das pessoas com setas malignas, porque o diabo não pode tocar o ungido de Deus, amém? Mas ele pode mandar setas, ele pode usar pessoas, ele pode semear ideias na sua mente, cansaço, fadiga, pegar aquele seu encarregado, aquele seu empregador e fazer ele tirar seu sossego, a sua paz, aquele filho rebelde, e com isso comprometer a saúde da sua fé, comprometer a sua salvação. E aí que mora o perigo. Logo se faz necessário que nós venhamos a fortalecer nossa fé. A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu fortaleço a minha fé. E menos suscetível às coisas desse mundo eu fico. Porque nesse texto ele fala com uma forma bem clara. Já viu aquela pessoa que ora está bem, ora está mal, hora que está bem, hora está mal?
Não é assim. Se essa pessoa pensa que agradará a Deus, alcançará algo de Deus, não. Nós precisamos ser constantes. Fala para o seu irmão, você tem que ser constante. O meu humor pode mudar, o meu temperamento pode mudar, mas as minhas convicções a respeito de Cristo, isso tem que ser inabalável. Porque Deus é bom, sempre foi. Mas se alguma coisa acontece e nos tira fora do eixo, opa, mudamos o nosso humor. É a pergunta que fica: cadê a sua fé, irmão? Onde estão as suas convicções? É por isso que nós nos encontramos aqui, para nos fortalecer na unidade do Senhor ordena. É aqui, nesse momento, nosso culto que prestamos a Deus, que por meio da palavra junto com o seu irmão, nós nos fortalecemos. Porque se eu ficar lá fora me enchendo de violência, política, prostituição, né? Sabe o que no dia da adversidade que vai ter no meu coração? Apenas isso. Mas o que solidifica a minha fé é exatamente o quanto eu me aproximo de Deus. E tem sido uma constante nos últimos meses, eu tenho trabalhado em minhas pregações, se você observar no YouTube, a palavra intimidade com Deus. Pergunta para o seu vizinho, você tem intimidade com Deus? Eu sei que eu posso estar sendo cansativo com isso nos últimos meses, mas o meu propósito como pastor é que você seja abençoado. Então quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é abençoado, mais o diabo se afasta, mais difícil fica para o inimigo tentar você e lutar contra você, porque você, cada dia que passa, quanto mais intimidade com Deus você tem, mais você se fortalece, mais você se equipa, mais a sua fé, que é racional, ganha argumentos para lutar contra o inimigo e contra as adversidades desse mundo, contra as ciladas de Satanás. Pois o sucesso do cristão está naquilo que mais ocupa o seu coração. Aí eu quero que você olhe nos olhos do seu irmão, sem vergonha, e pergunte para ele, sem nenhuma timidez, e pergunte para ele: o que está ocupando o seu coração hoje? Nós temos que parar para nos criticar. Às vezes tem coisa ocupando o seu coração, atrapalhando o seu casamento, atrapalhando a criação dos seus filhos, atrapalhando você no trabalho. Então, Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo, Ele pode ver até onde eu e você não alcançamos. Então nós podemos chegar diante dele, vamos chegar diante da mesa do Senhor: Senhor, tu sondas e conheces o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, lança a luz sobre as minhas trevas. Agora, se o foco da minha vida estiver em minhas realizações, na minha vida, nos meus interesses, na hora que as coisas desandarem, eu vou ter tristeza, temor e desamparo. Eu vou desandar, as minhas pernas vão bambear. Mas se o meu coração está nas coisas do alto, nas coisas do reino de Deus, sempre me enchendo de manhã, entregando seu dia nas mãos do Senhor, não aos problemas, não às preocupações, buscando cada vez mais de ti, de Cristo, no dia da adversidade, você pode até se abater, mas no seu coração haverá uma convicção: Deus é comigo, Cristo é comigo. Mas tudo vai depender no dia X, no dia da luta, da batalha, porque o que o Tiago está tratando aqui é exatamente cristãos capengas, que estavam com a sua fé, e está falando: se você pensa que nesse tipo de atitude, crente Raimundo, né? Um pé na igreja, e ninguém sabe não, crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, né? Crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, né? Gostava muito daquela musiquinha dos anos 80. Mas nós temos que entender, se é assim que você conduz a sua fé, a sua vida com Cristo, em vão é a pregação desse que vos fala. Em vão é a palavra de Deus na sua vida. Você precisa entender disso. A Bíblia fala no livro de Apocalipse: porque você não é nem quente nem frio, mas você é morno. Estou a ponto de que antes fosse frio, que poderia haver a chance, né? Mas nem isso é. Então nós precisamos entender: a base da nossa fé, as nossas convicções são o que vão nos fazer vencer no dia da adversidade. Nós falamos para o seu irmão: fica firme. Mas existe um terceiro ponto de vista. Existe o ponto de vista daquele que está frio, existe o ponto de vista daquela pessoa que está firmada nas coisas do Senhor, e existe um outro ponto de vista que é muito perigoso. Esse é o pior de todos. É aquela pessoa, e esse grupo é enorme, é aquela pessoa que vive a sua vida à sua maneira e quer cobrar obrigações de Deus, porque a palavra de Deus disse, a palavra de Deus prometeu, e eu tomo posse, e eu quero isso para mim, mas eu vivo a minha vida do jeito que eu quero.
Esse é o grupo mais perigoso, porque você não manda em Deus, você não determina nada de Deus, Deus não tem obrigação nenhuma comigo e com você, Ele já fez. Ele já entregou o seu Filho em favor de mim, já entregou Jesus Cristo, e é claro, Ele te ama. Ele te ama, não é porque, ele já fez tudo de bom, que Deus não vai fazer nada por você, não é isso. Só que Deus não está aqui para atender pessoas mimadas, Ele quer ter relacionamento com seus filhos. Filho serve ao pai, filho ama, filho cuida, filho se dedica, filho cuida dos seus outros irmãos, amém? Né? Apesar do pega-bacapá que é lá em casa, né? Não vive uma sem a outra. Apesar de que a gente teve umas férias da Ana, não foi? Foi quantos dias sem a Ana em casa? A nossa casa está em reforma e tem 2 pessoas que disseminam o caos lá em casa. Meu cachorro e minha afro. Aí eu mandei todo mundo para casa da minha mãe. Ficou um silêncio nos últimos 3 dias lá em casa. A gente tinha que perguntar: Sara, tudo bem? Tudo bem, pai? Tayane, tudo bem? Aí de repente trouxemos de volta. A luz da casa acendeu, voltou a festa. Amém? Mas nós temos que entender, eu tenho que ter cuidado com essa pessoa que está do meu lado. Faz uma falta. E por mais que o seu irmão, né, é o seu irmão. Então será que você sente falta dessa pessoa que está do seu lado, que nem o seu irmão da carne? Porque a Bíblia fala que quem é meu pai, quem meus pais, meus irmãos, minha mãe e meus irmãos, quem são? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Só que nem é isso que o mundo prega não. Minha casa é meu primeiro ministério. Fala, minha casa é meu primeiro. Essa é uma mentira que inventaram nos últimos dias. É claro que como pastor, antes de ser seu pastor, eu tenho que ser pastor na minha casa, tenho que ter testemunho. Mas eu não posso colocar minha família num pedestal. Isso é idolatria. E se em algum momento você colocar sua família no pedestal, e Deus tiver um projeto para você, Ele tira a sua família inteira e te coloca no centro da vontade dEle. De Deus não se, pois Ele é fogo consumidor. Pregamos isso hoje cedo. Eu já vi pessoas serem puxadas pela orelha, perder tudo, para poder entender o que tinha que fazer na vontade de Deus. Fala para o seu irmão, fique esperto. Mas por muitas das vezes, nos é pregado apenas o benefício da fé, as vantagens da fé, os benefícios de seguir a Cristo. E as pessoas sofrem e ficam perdidas quando aquilo que quem fala aqui de cima não acontece na sua vida. Porque eu não posso prometer para você o que Deus não prometeu. Eu não posso prometer para você o que não está na palavra de Deus. Não abra na sua Bíblia não, mas no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, só anota aí, vai ficar na gravação. O ladrão vem somente para... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas vezes as pessoas pegam esse texto, isso é para você aprender a ter cuidado com a teologia da prosperidade, o neopentecostalismo, distorceu muito a palavra de Deus. Aqui não está falando sobre você ficar rico não. Alguém aqui é rico por um acaso? Se você for, me conta depois aí, tá bom? Mas ninguém aqui é rico. Mas o que ele está dizendo para você aqui é que existiu naquela época, esse discurso era de Jesus, né, e João registrou para nós, pessoas interesseiras sobre a vida de outras pessoas. Então, sendo usado por Satanás. Então, Jesus está dizendo, olha, essas pessoas, por meio do diabo, vão roubar, matar e destruir. Mas se você seguir o meu evangelho, Jesus fala, você vai ter vida e vida abundância. Mas não é sobre coisas, é a abundância da graça de Deus, amém? Então, nós temos que tomar cuidado com promessas, que são colocações que são feitas e criam em nós expectativas que Deus não trouxe, que não são homologadas por Deus. Então muitas vezes as pessoas vão vir para destruir aquela fé genuína, às vezes uma pessoa ingênua, que lá na roça, que recebeu uma palavra, uma pessoa humilde, sem muito entendimento, que de repente escuta de uma pessoa bonita, elegante, com a roupinha justinha, né, mostrando as curvas das suas pernas, dizendo de cima do altar da igreja que Deus vai te fazer rico. Eu creio que Ele pode fazer, você crê nisso? Eu quero é mais, mas Ele já nos tem feito muito bem. A maioria de nós está com o rosto aqui bem corado. Quem concorda com isso? Né? Às vezes até lutando contra a balança, um pezinho extra. Mas nós temos que ter esse cuidado. Você entende isso? Porque nós não podemos prometer o que Deus não prometeu. Deus nunca escondeu de nós, Deus, no mundo. Mas em certos casos,
Nós paramos de dar ouvido à voz de Deus e é por isso que passamos por aflições. Porque para pensar, quando tudo está bem, dinheiro sobrando, todo mundo saudável, você comprando um monte de coisa, se você deslizar um pouquinho, você quase que pensa, eu sou tal. Muitas das vezes o calo aperta para nós lembrarmos que a nossa dependência não é nossa, é de Deus. Jesus fala em um certo momento que quando o rico, como era difícil para o rico, era mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha do que um rico. Eu já vi muitas pessoas, eu vou ser sério para vocês, ricas, milionárias, sentadas aqui, que não davam R$1 pela casa do Senhor. E nos finais de semana, na sua lancha, e eu, mesmo que não é ofertante, dizimista, eu cuido, eu sou pastor de todo mundo, independente disso, né? Eu creio que Deus pode se formar na pessoa. Eu mandei mensagem, está tudo bem com você, meu irmão? Sinto sua falta, estou curtindo a minha lancha aqui, que Deus me deu aqui, e Deus te abençoe, pastor. Amém. Às vezes, Deus não dá certas coisas para as pessoas para não comprometer a salvação dela. Porque se Deus tem um projeto para você, meu amado, Ele vai te apertar até você entrar no eixo, amém? Então o bom é que nós venhamos buscar a presença de Deus para que, pelo amor, nós conheçamos os propósitos de Deus na nossa vida e não pela dor. Você concorda comigo? A autossuficiência ela é muito perigosa, porque nós nos sentimos um pouco Deus e isso atrapalha. Teve um tempo atrás, até falei sobre isso, que teve um movimento de pessoas falando que você é semideus. Quem já viu isso? Né? Ou surgiu um momento na internet para justificar as pessoas faltando os cultos, dizendo que elas eram semideuses e elas tinham que cultuar a si mesmo. Porque a palavra de Deus fala que o homem foi feito um pouco menor do que Deus. Aí surgiu um movimento, isso é uma verdadeira anátema, né? Uma fábula, já dizia, né? A carta do apóstolo Timóteo. Então nós precisamos entender isso. Quando tudo está indo muito bem, eu preciso para Senhor, me perdoa se eu estou arranhando a sua glória, se eu estou fugindo do eixo, mas Deus vai permitir às vezes que coisas aconteçam para você voltar para o eixo. E glória a Deus, igual foi Jonas, mas o problema é quando rola o silêncio. Você está fazendo o que você quiser e de repente está tudo indo bem. Você está longe do Pai, fazendo sua vontade, é aquele momento que o Espírito Santo de Deus já está a quilômetros de distância de você. Aí é hora de pedir socorro, amém? Porque Deus não deseja o mal de ninguém, mas Ele quer ver você no centro da vontade dEle. Versículo 1, volta comigo à base do texto. Nessa curta meditação, antes de nós chegarmos à mesa do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram Isso quer dizer o quê? Dispersos. Por quê? Ou por escolha ou por perseguição de Roma, a igreja estava sendo dispersada. Então a carta é para todo cristão que naquela época estava passando por luta e adversidade. Muitos deles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, porque a perseguição estava difícil. Eles não tinham a liberdade que nós temos de prestar culto a Deus. Então, para evitar perder suas posses, perseguições, serem enviados para as arenas, muitos deles estavam desistindo da sua fé. E muitas das vezes as pessoas estão desistindo da sua fé por causa de pessoas, por causa de família, por causa de interesse, porque as coisas não estão indo da forma como você quer. Tudo o que vai acontecer na sua vida é Deus que vai determinar. Isso se você crê que Ele tem controle sobre a sua vida. Você crê que Deus controla a sua vida? O nosso desafio é andar no trilho conforme a vontade dEle. Então, desde o dia de Pentecostes, todas aquelas pessoas que se dispersaram, que receberam o Espírito Santo, continuaram a propagar esse evangelho, a palavra de Deus, mas com lutas e adversidades. E muitos estavam sentindo o calo apertar, o sapato apertar e quase que desistindo da sua fé. E Tiago é muito prático, ele não fica de carinho não. Versículo 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias. Ninguém em sã consciência ri de fratura exposta, ri de problemas, mas a grande pergunta é: por que passamos por problemas? É uma questão de avaliação que você tem que fazer, como dissemos anteriormente na pregação. Primeira coisa que você precisa entender: nós estamos nesse mundo, mas nós não somos. Então, eu fico muito preocupado quando o cristão se sente muito à vontade no meio mundano. Eu fico muito preocupado, porque o mundo tem que ser uma coisa que nos incomoda.
O mundo tem que ser algo que nos entristece. Porque quando você vê uma pessoa cantando uma música que denigra a imagem da mulher, que denigra a imagem do homem, que faz apologia ao adultério, à malandragem, à prostituição, isso tem que te abater. Mas às vezes você vê cristão numa festa e a música rolando solta, músicas com valores, nem merece ser citados de cima de um altar de uma igreja, e está ali a pessoa bem, se bobear, está até batendo o pezinho, se não tomar cuidado. Você não pode se conformar com esse mundo. Nós não estamos aqui para militar, não. Estamos aqui para orar e interceder e fugir da aparência do mal. A Bíblia fala, não há comunhão entre luz e trevas. Então, toda pessoa peregrina sofre pela não conformidade. Você sofre quando vê seu marido fazer algo errado, sua esposa, se você, Sim, glória a Deus, é o Espírito Santo de Deus te incomodando. Então, para sobreviver nesse mundo, nós temos que estar de mão dadas com Deus. Ou nós vamos sucumbir, porque o diabo não brinca de ser, como nosso amado pastor Francisco falava, então, meu amado, não brinque de ser cristão. Versículo 3 e 4, leia para mim, sabendo... Aqui chegamos ao ápice desse texto de Tiago, no primeiro capítulo. A forma como eu lido com os meus problemas determinam se eu sou crente ou não sou crente. O que vem na sua mente logo que um problema se apresenta na sua vida? Quando a adversidade acontece, quando falta dinheiro na sua casa. Então, se eu passo por problemas com a minha carnalidade, eu só vou levar no coração sofrimento e luta, e muitas das vezes vou ferir pessoas vão sair feridas, porque a carne para nada pressa. Mas se eu passo por um problema, uma adversidade, em oração, pegando a mão da sua esposa, de joelho no chão, orando, intercedendo, buscando a Deus, fazendo o que a palavra manda, exercitando e fortalecendo a minha fé, a aprovação será vencida pelo agir de Deus, e quando eu sair daquele problema, eu vou sair fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Fé é um exercício diário. Fala para o seu irmão, fé é um exercício diário. Mas muitas dessas vezes, as tribulações são causadas por nossa culpa. Nós às vezes somos a causa do problema. E é engraçado porque nós somos de uma geração nos dias atuais que ninguém gosta de receber crítica. Ontem, na reunião dos homens, nós batemos de frente legal. Nós nos criticamos na reunião dos homens. Nós somos uma geração que, se uma pessoa critica um ato errado seu, você acha mais fácil colocar aquela pessoa de lado do que fazer uma crítica a respeito de você. Mas eu quero convidar você, à luz da palavra de Deus, que a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. E a palavra de Deus é pesada, que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. É por isso que nós temos muitos doentes, e não os que dormem, porque não discernem aquilo que estão fazendo. Estão profanando Deus, estão tratando de qualquer jeito aquilo que é santo. Nós temos que nos criticar, temos que tomar cuidado. Então, Tiago conta algo que é muito importante para nos ajudar. O versículo 5, guarde isso no seu coração, anote, coloque na sua cabeceira, porque sempre que a sua carne te fizer bambear, ser aquele tipo de crente firme, ora firme, não ora fraco, não. Olha aí, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça, Deus te dá sabedoria, Deus te capacita, que a todos Ele dá com generosidade e sem reprovações, e ela será concedida, e ela lhe será concedida. Nós precisamos da sabedoria de Deus para não deixar que as circunstâncias da nossa vida venham nos causar o problema que os versos seguintes vão explicar. Ele vai nos mostrar isso. Se eu não for sábio, o inimigo é muito esperto, é muito sagaz. Você observou que existem pessoas que têm tanto tempo ocioso na sua vida para poder maquinar algo contra você? Eu já vi isso. E chega a ser assustador. Tem pessoas que dedicam horas e horas pelo belo prazer de ofender você, mandar uma indiretinha ou deixar você chateado. Nós temos que buscar. Eu já caí numa cilada dessa. Já. Gritei tudo com a pessoa, porque quer ver o seu pastor mal,
é alguém fazer algo contra a igreja. Quando alguém faz algo contra... E o pior é que a pessoa usou a juventude da igreja como ferramenta de vingança. E quando eu vi aquilo, a vontade que eu tive, né, de esganar. Caí na carne, confesso. Mas glória a Deus eu pude manter um bom dicionário cristão. Mas tudo aquilo que você vê no seu coração que tendencia você a agir de forma carnal, peça de Deus capacitação. Tem algo na sua vida, vou falar para os homens, é uma coisa muito séria, que uma luta que os homens enfrentam hoje em dia, muita questão da pornografia, porque o celular nunca permitiu isso ser tão acessível. Peça a Deus. A Bíblia fala, se o olho te faz tropeçar, você nem precisa arrancar o olho, tira o aplicativo. Desinstala do seu celular. A gente vê muitos problemas hoje em dia em casamentos, pessoas seguindo ex-namorada. Que isso? Não pode, em hipótese alguma. Então peça a Deus sabedoria, tire o aplicativo, pare de seguir essa pessoa, mas não perca a sua salvação. Peça de Deus sabedoria. A nossa carne luta contra o Espírito, logo sempre teremos lutas. Se você sempre enfrenta, porque esse sentimento, louvado seja Deus, é o Espírito Santo de Deus todo dia mortificando a sua carne. Se o problema é quando o pecado para de te incomodar. Aí é hora de pedir socorro mais uma vez. E versículo 6. Peça, porém, com fé. Fala para o seu irmão, não duvide. Pois quem duvida, aí nós vamos ver a consequência da pessoa que não busca de Deus sabedoria e não vive segundo esse evangelho. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor. Isso é muito sério. Às vezes a pessoa passa a vida inteira, a pessoa passando por luta, passando por tribulação, e não entende que enquanto ela não se afirmar com as coisas do Senhor, aquilo que ela tanto quer, eu vejo pessoas se matando de trabalhar, buscando riquezas, buscando bens, buscando satisfação. Não existe nada de errado nisso. Trabalho, digno é o trabalhador do seu salário, batalhe, mas não deposite o seu coração, a sua saúde no que é material. Porque você não vai levar isso para o céu. Você hoje tem um carro, que talvez um carro simples, você tem uma bicicleta, você tem uma casa simples, um aluguel. Deus te deu algo bom. Mas às vezes você já fica contemplando, eu preciso daquilo, eu quero algo melhor, eu quero agora uma geladeira de tantos litros. Não. O apóstolo Paulo fala, aprendi a viver contente em todo e qualquer. E vamos ser sinceros, Deus tem sido bom com você? Se é faltando alimento na sua casa, fala com o pastor no final do culto. Vamos montar a cesta básica. Mas desamparado você não vai ficar, meu irmão. Nós somos corpo de Cristo, família. Eu creio nisso. Deus tem nos feito muito bem. Então, não fica bambeando porque as coisas não estão da forma. Fortalece a sua fé. Se seu cônjuge, às vezes, seu filho, está aí desanimado, pega pelo braço, vamos. A Bíblia fala, diga a Israel que marche. Ele não se agrada dos que retrocedem. E crente capenga é crente que retrocede o tempo inteiro, nunca amadurece, nunca avança. Aí vai acontecer, né? Porque se você pensa que vai conseguir alguma coisa de Deus, não vai. Quem tem dúvida, quem tem incredulidade no seu coração, quem não vive de fato essa palavra, não vai conseguir nada de Deus, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa agitada pelo vento, indecisa, costuma ser aquela pessoa que na hora do aperto costuma correr para todos os lados. Aquela pessoa que na hora está bem focada nas coisas do Senhor, mas depois coloca as coisas de Deus de lado e começa a preocupar só consigo mesmo. Nós precisamos ser constantes e estar firmados em Deus, pois em Deus não existe vento de mudança. E dá uma olhadinha no versículo 12, ainda no capítulo 1, por favor. Não estava no texto base não, mas leia para mim, bem-aventurado. A nossa vida é uma provação. Até o seu último dia, você está sendo provado. Você está lutando para preservar a sua salvação. Então, uma coisa que eu aprendi com os homens da fé, e eu observo pessoas, às vezes com mais de 80 anos de idade, pessoas que tiveram uma vida inteira, e eu via a alegria no rosto daquela pessoa todos os dias. É porque eram pessoas que eram convictas disso daqui, que o prêmio maior é a coroa da glória. Não aquilo que você guarda na sua conta bancária. Meu avô, Joaquim, semi-analfabeto. O analfabeto praticamente também.
Ele decorava os textos da Bíblia no culto. Ele repetia aquelas palavras poucas. Salvou a família dele toda. Tem homens aí com diploma levando a família inteira para o inferno. Não é aquilo que você acumula, não é a sabedoria humana que você adquire, é a sabedoria de Deus. É aquilo que a palavra de Deus nos fala. Então, bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é aquele que resiste a esse mundo e é perseverante com esse evangelho, vivendo segundo os mandamentos de Cristo e tendo seus ouvidos afinados à sua voz. Vivemos tempo que as pessoas não sabem lidar com a adversidade. Existem jovens que chegam no primeiro dia de trabalho e pedem as contas antes do meio-dia. Porque, segundo eles não nasceram para trabalhar de 8 às 5 da tarde. Eu pergunto para você, o que ele vai fazer da vida dele então? Porque quem não serve para servir, não serve para... Isso é algo muito sério. Nós vivemos tempos hoje onde as pessoas não sabem lidar com problemas, com adversidades. Então eu quero dizer para você, confia no Senhor. Espera nele, crê que ele fará tudo aquilo que você precisa. Romanos capítulo 6, verso 23, o último texto para encerrar. Pastor é uma pessoa difícil, sempre fala que está encerrando a pregação e estica um pouquinho, né? Mas veja o que nós merecíamos em Romanos 6, 23. Abra se você quiser. Porque o salário do pecado é? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Tribulações não são indicativos de que você é menos cristão. É a sua postura no meio da tribulação, no meio da adversidade, é que vão definir quem tem sido mais nutrido na sua vida, a sua carne ou a sua vida espiritual. É hora de você entender, é assim que você vai vencer a adversidade, é assim que você vai vencer o dia mau, firmado em Cristo, firmado neste evangelho. Não, você não pode, estou bem, não estou bem, não. Todo dia, o Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força, todo dia. Esteja desanimado, esteja triste, mas esteja convicto, e quem te sustenta é Cristo Jesus. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Chamar à frente os irmãos que vão servir à mesa do Senhor. Pai de amor e bondade, Santo Deus de amor, vamos chegar hoje diante da tua mesa para lembrarmos o sacrifício perfeito.